Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação de estudo em que possamos aqui oferecer o nosso melhor. Agradeço primeiramente a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia e modelo, agradecendo ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo por essa oportunidade, falarmos um pouquinho do Evangelho, os ensinamentos que tanto nos auxiliam no nosso dia a dia, nas nossas condutas, na nossa paciência, na nossa elevação, no nosso crescimento. Que bom que temos esses canais aqui que o Frei Anselmo oferece, o Facebook, o YouTube, o Instagram. Então eu peço que vocês possam compartilhar também o nosso conteúdo do Frei Anselmo. Fazemos aqui tudo com muito amor. Se inscreva no nosso canal, toque no sininho, siga-nos no Instagram também, no Facebook. Bom, hoje o nosso tema é do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 97. A lição 97. Esse livro, como todos os livros da coleção Fonte Viva, traz ali a experiência, a narrativa e a explicação de Emmanuel, mentor e amigo de Chico Xavier, que fez a psicografia desse livro e todos da coleção Fonte Viva. Então, Emmanuel, ele sempre traz, inicialmente, o título de cada uma dessas lições, um trecho de um evangelho, ou do Ato dos Apóstolos, e faz a explicação em cima desse trecho. Então, hoje nós vamos trazer a lição 97, mas antes de iniciarmos, eu peço que todos possamos fecharmos os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, agradecemos a oportunidade deste dia em que tivemos as nossas esperanças renovadas. E assim, Pai, somos gratos por tudo. Pedimos que esteja conosco, hoje e sempre, em nossa jornada, fortalecendo também os nossos mentores, benfeitores, para que possam nos inspirar e dar guiança aos nossos caminhos. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para que possamos seguir mais facilmente, tá? Então, como eu disse, o nosso tema, ele chama-se Amas o Bastante, que é uma pergunta. Emmanuel, em muitos dos seus títulos, ele não traz simplesmente o título, ele faz uma pergunta. Amas o bastante? E vamos entender o porquê dessa reflexão que Emmanuel traz para todos nós. Mais uma vez, repito o nome do livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que proporciona essa oportunidade para todos nós. Meu nome é Paulo Carapiá, um colaborador voluntário aqui da nossa casa. Então, o trecho do Evangelho que Emmanuel traz para todos nós é um trecho que está no Evangelho de João,
capítulo 21, no versículo 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E eu vou ampliar um pouquinho esse trecho do Evangelho. Esse trecho do Evangelho passa-se após a crucificação de Jesus e na terceira aparição que ele faz para os seus discípulos. Foi feito lá às margens do Tiberíades, e na noite anterior, Pedro e mais alguns dos discípulos se encontravam lá e resolveram ir pescar. Foram pescar, passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Já no amanhecer do dia, eles observam alguém nas margens. Esse alguém era Jesus. Não reconheceram de imediato. E Jesus perguntou se eles tinham peixes. E responderam que não tinham peixe. E Jesus falou: jogue a rede à direita do barco. E eles o fizeram, meio que contrariado, mas fizeram, jogar a rede, e eis que a rede se encheu. Muitos peixes foram vistos, as redes mal poderiam ser puxadas para dentro do barco. E aquela pessoa às margens trouxe já a Pedro a dúvida se seria o mestre que estava lá. E Pedro perguntou: És o Senhor? És o Senhor? E quando não tinha dúvida Pedro que era o Senhor, ele se jogou ali ao mar e nadou. Se vestiu e nadou até as margens para ter com Jesus. E assim também fizeram os demais. Quando chegaram lá, já notaram que havia ali um assado, havia ali fogueira, tinha peixe já sendo assado, e todos eles se reuniram ali com Jesus, então, pela terceira vez. Comeram peixe, comeram pão, e Jesus sabia e já vinha acompanhando que todos eles estavam muito tristes. Pedro, então, vivia se condenando por ter negado a Jesus por 3 vezes. E Jesus foi ali que ter um resgate com Pedro, e falando justamente de amor. E ele perguntou pela primeira vez, ali mais na intimidade, não ali em frente a todos, e perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro, mais que imediatamente, disse: Lógico, mestre, sabes que te amo. E o mestre disse: Então apacenta minhas ovelhas. Tiveram mais oportunidades ali de conversação, e o mestre perguntou por uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu pela segunda vez: Mestre, sabes que te amo. Então apacenta meus cordeiros, respondeu Jesus. E ainda mais, pela terceira vez, que é o que está registrado aqui no Evangelho de João, no seu versículo 17. Pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro, mais uma vez, pela terceira vez, responde, mas já meio que entristecido com a questão. Mas o que o mestre queria? Qual é a lição que o mestre estava passando? Não só a Pedro, mas a todos nós. O quanto amamos. Qual é a qualidade do nosso amor?
qual é o grau do nosso amor. Sabemos que existem, nós não temos como medir o amor de cada um. Eu tenho certeza que qualquer mulher, até pelo instinto materno, ama mais do que qualquer homem. Eu, Paulo, mas o que o mestre estava querendo dizer era para que nós e para que Pedro tivesse essa reflexão e até mesmo para que Pedro se perdoasse. Pedro vinha ali carregado por ter negado a Jesus. Justamente ele que tinha dito que, se fosse necessário, entregaria a sua vida pelo Mestre. Então Pedro estava muito chateado, desde que houve a crucificação de Jesus. E assim como houvera 3 negações de Pedro, Jesus também fez a pergunta por 3 vezes. E por que isso? Porque a cada erro nosso, possamos saber que com amor podemos corrigir o nosso erro, sempre com amor. Então, a oportunidade que o mestre estava dando a Pedro ali, de se perdoar e entender que com amor podemos corrigir as nossas falhas, podemos trabalhar as nossas inferioridades, as nossas más tendências. E o mesmo questionamento que o mestre fez a Pedro, possamos pegar esse questionamento para cada um de nós. O quanto amamos? O nosso amor é incondicional? Porque muitas vezes o nosso amor está ligado aos nossos interesses. Nós percebemos isso? Não muitas vezes. Mas o nosso amor muitas vezes está ligado ao quanto nos favorece. Quantas vezes dissemos que amamos alguém, mas só até enquanto aquela pessoa pensa como eu, até o quanto a pessoa está caminhando comigo, quando ela deixou de caminhar comigo, ou que eu noto que ela pensa diferente, o meu amor em relação a ele muda. Então, que possamos ter uma reflexão a esse questionamento do mestre quanto a nós mesmos. O quanto o nosso amor é incondicional, é um amor de servir, um amor de renúncia, um amor de reconciliação. Quanto é o nosso amor? E existe medida para o amor? A medida do amor é amar sem medida, já dizia um sábio. Então, a medida do amor é amar sem medida. Então, a mensagem do mestre daquele momento, que traz no Evangelho de João, é essa. É esse o ensinamento que o mestre queria. E justamente por quê? Porque Pedro era ali aquele encarregado do mestre de seguir com seus maiores exemplos, o exemplo do amor incondicional, fazer com que Pedro se sentisse inteiro, sentisse esse amor natural dele. Lembrando também da passagem da samaritana ao poço, quando o mestre falou para ela que aquela água do poço era uma água que teria uma sede que não seria suficiente para saciar por toda a vida. E que a água do mestre, o ensinamento do mestre, que era o ensinamento do amor, iria saciar eternamente.
Então, o mestre aproveitou todas as ocasiões para ensinar o seu amor. Vamos seguir. Vamos entrar, então, no trecho de Emmanuel, comentando sobre o Evangelho de João. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. Justifica-se pelas 3 negações e para que Pedro pudesse entender. Assim como se negou 3 vezes, revelando o seu amor por 3 vezes, ali estava saciado. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Mais uma vez, justamente Pedro, que conviveu com o mestre, que abriu sua casa ali por 3 anos para que o mestre estivesse ali, além de todas as histórias, das parábolas do dia a dia, nas caminhadas com o povo, usava ali da casa de Pedro, com os familiares mais íntimos do próprio Pedro e dos outros discípulos, sempre com uma lição. Aquela lição que preparava todos esses discípulos para os seus apostolados. Então Pedro ficara assim, entristecido, até que entendesse qual era o ensinamento do Mestre. Contudo, o ensinamento era mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação dos serviços redentores. E assim como esse questionamento do Mestre foi passado a Pedro, passamos também, nesse instante, que Jesus está confiando a nós também o seu ministério na cooperação dos serviços redentores. Cada um de nós somos, nessa cooperação divina do Pai, que o Mestre nos ensinou e coloca a nós. Nós temos obrigação, assim como nós recebemos uma mão estendida para nos puxarmos, possamos ter uma mão a estender a cada um dos nossos irmãos. Então, também é para nós. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Foi o que o mestre tanto falou do reino dos céus. Mestre falou dos valores materiais que devíamos dar menos importância, dar mais importância para os valores do espírito, falando em reino dos céus, falando em humildade, em caridade e, acima de tudo, de amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer pelo outro o que queremos que façam por nós. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Sim, e agora entendemos. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Nada pessoal. Não perguntou se Pedro se achava pronto para continuidade ali do seu evangelho, dessa doutrina de amor. Ele simplesmente questionava Pedro sobre o seu amor. E por que sobre o amor? Ele não desejava inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclamava compromisso qualquer formal.
mas ele questionava sobre o amor, porque sabe que o amor constrói, o amor levanta, o amor edifica. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com amor, as demais dificuldades se resolvem. Então, Emmanuel traz essa explicação tão significativa do Evangelho de João e para o entendimento que o mestre queria dar naquela ocasião ali, às margens do Tiberíades, pela terceira vez que aparecia depois da crucificação aos seus discípulos. Falava mais uma vez de amor e colocava o amor como algo que rompe qualquer barreira, qualquer dificuldade. A Pedro, a tudo que ele iria encontrar, a todas as barreiras que seriam colocadas à frente de Pedro. E é o que quer colocar para nós nesse momento e a explicação que Emmanuel brilhantemente traz para nós. Quem falou de amor também foi Santo Agostinho. E ele trouxe o seguinte: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Isso sempre temos que lembrar. Se formos corrigir, temos que corrigir com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. E como não lembrar também da carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13. Posso falar a língua dos homens, posso falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada valerá. Vai ser como o som do sino. Tem que ter amor. E tem que ser o amor natural em cada um de nós. E Emmanuel prossegue. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. E assim é para nós, para a nossa vida, no nosso dia a dia. Não precisamos ter nenhum horário específico para amarmos, para fazermos uma leitura edificante, para darmos uma palavra amiga para quem quer que seja, um familiar, um amigo. Às vezes não precisamos nem sequer falar, podemos desejar. Aquele que está do nosso lado, podemos chegar a cada um e dar uma boa vibração, desejar o bem com um olhar, desejar o bem com um pensamento, ou mesmo com uma palavra de amor, uma palavra pensando no bem daquele que nós estamos distribuindo. Vamos fazer com que cada um que se aproxime de nós sinta-se bem, para quando se afastar de nós, sinta aquele amor que deixamos vibrar, que deixamos sair de nós. São as bênçãos promissoras que podemos dar a todos. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E assim, Emmanuel termina esse capítulo. E um entendimento muito claro do que devemos distribuir
o amor que o mundo ainda tem escasso, que possamos incessantemente, em todos os momentos, usar do nosso amor. Agradeço a todos. Vamos então partindo para o encerramento. Obrigado mais uma vez. Agradeço a oportunidade de passar um pouquinho aqui dos ensinamentos do nosso mestre, falando em seu nome, falando na sua presença, e buscamos agora em todos nós, mais uma vez, a nossa elevação, para que possamos elevar todo o nosso melhor em vibrações de amor, que possamos envolver o nosso melhor com nossas auras entrelaçadas nesse momento. Desejamos a paz no mundo, desejamos principalmente aqueles países que se encontram em conflitos, a cada um dos governantes de todos os países, e principalmente esses que se encontram em conflito, para que busquem a paz, para que busquem o amor em cada um deles. Vivemos pelo Brasil, a nossa pátria, toda a nossa nação, também todos os nossos governantes. Vibremos pelo amor incondicional. Vivemos por todos os nossos amigos, nossos familiares, nossos amigos. Vibremos pela casa de Frei Anselmo, que com sua luz consegue levar um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus a todos nós. E assim, nessa harmonia dessas vibrações, a nossa prece de encerramento, agradecendo essa oportunidade do Evangelho bendito do Mestre, dessa doutrina Rede Viva, possamos estar sempre juntos. Agradecendo a você que esteve comigo, acompanhando, pedindo mais uma vez que siga as nossas redes sociais, Facebook, o YouTube, o Instagram, curta, compartilhe. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja conosco